Boa noite, pessoal. Estamos dando continuidade agora ao minicurso 9, com a Daniele Zaratin e o Rodrigo Faccheri. Fiquem à vontade. Bom, boa noite a todos. Agradecemos de antemão a oportunidade, agradecemos também a presença do público, que porventura está aí agora ou que estará no futuro. Rodrigo e eu ontem iniciamos nosso minicurso, cujo título é Violência, Terror Insólito, um olhar sobre a narrativa de Mariana Henriques. E hoje a gente pretende dar continuidade às nossas reflexões, que na verdade são mais a modo de conversa e diálogo mesmo. Portanto, estejam à vontade, né, para perguntar. Ao final, a gente pretende deixar uns minutos aí para perguntas. E também, ao final, a gente quer comentar algumas referências que a gente utilizou durante nossa apresentação, para que o leitor mais curioso possa ter aí depois um arcabouço para pesquisar, né? Perfeito. Eu vou começar aqui a projeção, e aí o Fábio e a Daniele vão me orientando aqui quanto aos comentários e ao chat, tá bom? Uhum. Bom, como a Dani falou, obrigado, gente, pela oportunidade de novo, né, Dani, da gente estar aqui conversar um pouquinho mais sobre a Mariana Henriques, a gente continuar a conversa que a gente começou ontem, falar realmente um pouco sobre esse universo que ela traz aí, através dessas 3 temáticas que a gente conseguiu observar na obra dela, né, em específico sobre o livro de contos Las Cosas que Perdimos en el Fuego, né, eu acho que isso é importante. Só retomando, ontem a gente estava, né, falando sobre o conto El Chico Sucio, o Menino Sujo, e a gente tinha apresentado um pouco sobre a questão da violência, essa violência tanto na esfera social, uma violência naturalizada, cotidiana, dentro da estrutura social, dentro da estrutura também lexical, porque ela faz uma escolha de palavras que perpetuam, que mantém essa ideia de violência dentro do texto dela, então isso é bacana, isso é diferenciado na escrita da Mariana Henriques. Tem a ideia do terror também, que a gente começou a dar uma olhada. Perdão, gente. Alergia acontece assim. Pode falar do terror. Fábio, porque aqui para mim o slide está aparecendo cortado, fica assim mesmo? Então, só um instante, eu acho que eu vou... Deixa eu testar aqui. Tá bom. Continua cortado, né? Tá. Eu creio que seja o Zoom. Vamos ver. Não? Se vocês quiserem, eu paro a projeção desse tamanho, deixo ela como se fosse para ser projetada, desde que apareça tudo. Mas eu não sei se fica pequeno também. Não, tudo bem, eu vou abrir aqui em mim também, que eu tenho uns slides, porque tem alguns fragmentos para a gente ler os fragmentos do texto. Então, na verdade, é mais a questão de se está aparecendo para todo mundo, né? Se vocês sabem, eu posso... para a gente... Eu não sei se fica muito pequeno assim para vocês. Vamos ver. Pequeno, né? Só se você aumentar um pouquinho nessa barra que tem porcentagem. Eu vou aumentar. Isso. Melhor? Isso. Aí, Rô. Aí. Ok. Então a gente vai fazendo assim, que eu acho que fica mais fácil, né? Uhum. Bom, como eu falei, tem a foto da Mariana Henriques aqui, né? A gente estava comentando um pouco sobre essa ideia da violência, né? E também da ideia do terror, que ela traz, ela remonta, ela recupera toda uma tradição do terror, das escritas do terror, recupera a ideia do gótico, né? E traz numa roupagem para a nossa literatura aqui latino-americana, né? Então, ela traz elementos ali assustadores, o macabro, o cotidiano macabro que a gente tem, né?
para a nossa realidade. Então, dentro do Chico Súcio, principalmente, a gente vê ali uma estrutura que é muito palpável, né? Uma estrutura social que é muito palpável, né? Você tem a história daquele menino que é um pedinte, é um morador de rua, tem a relação com a mãe dele, que é uma relação super estranha, e essa personagem, né, que também assusta o leitor, porque a gente não consegue confiar 100%, toda hora ela tenta racionalizar as histórias, mas chega um momento que não dá mais para racionalizar, a gente acaba entrando nesse universo que é totalmente diferente, né? Além disso, tem a esfera do insólito, que a gente falou ontem, né, desse grande guarda-chuva que a gente chama de insólito, né, Dani? Que surge a partir não só do sincretismo religioso, mas também ali dos elementos que a gente conhece do fantástico, que se dá exatamente por essa impossibilidade de a gente ter a certeza daquele acontecimento, daquilo que realmente aconteceu. O texto ele sempre coloca em dúvida, né, não só a sanidade, mas ações das personagens, enfim, traz toda uma aura, todo um ambiente ali, juntamente com a violência, que deixa o leitor falando, realmente isso aconteceu? Ou será que era só dúvidas daquela personagem, né? Então, eu acho que isso é relevante a gente destacar também, né? Esse é um dos cernes da proposta estética do Fantástico. Acho que isso é importante a gente retomar, porque ontem foi feita uma pergunta justamente sobre essa ideia do insólito. O insólito, ele, nesse sentido, a gente está pensando, sobretudo, nesse conto primeiro da Mariana Henriques, ele, Chico Súcio, ele vai se apresentar como um evento que a gente pode chamar de sobrenatural. Um teórico português, o Felipe Furtado, vai chamar de metaempírico. Então, é algo que escapa da lógica que a gente está acostumado na realidade. No Chico Súcio, o insólito, justamente por essa ambientação da violência, essa atmosfera da agonia, da violência que permeia toda a esfera social, o insólito, ele surge justamente pela sensação de estar preso nesse pesadelo que é a própria realidade. Então, o insólito, ele vem da crença popular, desse sincretismo que aparece muito forte na Mariana Henriques, dessa ideia da bruxaria, dos rituais de magia negra, do sacrifício humano. E é nesse sentido que esse insólito emerge. E aí o Fantástico, a proposta do conto, quando a gente coloca aí do Fantástico, porque a proposta estética do Fantástico é justamente deixar o leitor nessa indecisão. Então, houve ou não um crime, o crime ritual, que a gente vai ver hoje, né, o desfecho, o desenlace do conto. Né? Então, o leitor hesita. Ele hesita. A personagem, a protagonista, ela não consegue, a gente não consegue saber se ela tem problema psicológico ou se realmente o Chico Súcio foi assassinado. Né? Então a gente fica nesse entre-lugar junto com a personagem. Essa é uma proposta estética própria do Fantástico. Né? Então a gente falando de insólito aqui para não encaixar essa narrativa num conceito que, enfim, porque a narrativa ela escapa, mas ela dialoga diretamente com a proposta estética do Fantástico, né? Perfeito, Dani. Vamos seguir, então? A gente tinha parado exatamente nessa ideia, né? Ela tem esse vizinho, morador de rua, isso que eu acho bem interessante, né? A gente falou ontem, dessa delimitação dos lugares no bairro, a gente comentou sobre o bairro Constituição e como ele é constituído, como ele é formado exatamente, e essa relação dos limites, né, do territorialismo que existe no bairro, tudo delimitado, cada um tem o seu lugar específico no bairro, eu acho que isso é totalmente importante a gente destacar, né? A gente falou sobre a questão dos rituais, né, mencionou a ideia ali dos 3 santos que aparecem no texto, e isso é fundamental para a gente recuperar, né? Porque o menino dava os santinhos, na verdade, vendia o santinho do Santo Expedito, que foi um personagem degolado na história, né? Na história mundial que a gente tem. A gente tem a presença do Gatito Rio, que é outro santo da crença popular, que também foi degolado, foi enforcado ali, e depois por um policial. Por um policial, exatamente, toda essa relação.
E também tem a presença do San La Muerte, que também está relacionado com sacrifício humano, que está relacionado com degolar. Então, a violência ritualística, a violência cotidiana, tudo entrelaça, né? E a gente parou exatamente no momento em que o menino, uma semana depois de ter aparecido na porta dela, com fome, mas não estava faminto, de ela ter esse contato direto com ele ter desaparecido junto com a mãe, e uma semana depois ter aparecido o corpo de uma criança, e aí surgem todas as especulações, né? O bairro primeiro se defende, né, por medo, por uma série de coisas, mas tem toda essa aura mística também atrás, de supersticiosa, melhor dizer supersticiosa que mística, né, Dani? Então tem essa ideia. Aí eu acho que a gente vai mostrar o fragmento justamente em que a descrição, a narração sobre o corpo dessa criança, como essa criança foi encontrada assassinada no bairro. Esse é um ponto importante na narrativa da Mariana Enríquez, porque dialoga justamente com essa questão do terror, que é o corpo deformado e o corpo que é deformado, né? Não que ele está deformado, mas ele aqui é deliberadamente deformado, né? Então, acho que vamos para o texto. Vamos lá, seguimos então. O outro fragmento que a gente destaca, então, é esse aqui, ó. Eu vou ler para vocês, não sei se está bom aí, Dani, dá para enxergar um pouquinho melhor? Se quiser aumentar um pouquinho mais. Vou aumentar um pouquinho mais, vamos lá. Melhor? Melhor. Perfeito. Então, vamos lá. No estacionamento, que estava em desuso da Rua Solis, tinha aparecido um menino morto, degolado. Então, olha a relação, né? Aparecem os 3 santos ali, a gente só vai relacionando depois, esses 3 santos que morreram degolados também, ou que têm relação com esse degolar, né, esse cortar de cabeças. Aparece uma criança, o cadáver de uma criança, de um menino, degolado. Pior do que isso, né? Então, por isso que a gente fala do macabro e da violência, não só com as personagens, mas também com o leitor. É um texto agressivo, né? Você colocar a imagem para o leitor de uma criança degolada, né? Isso é interessante, isso que é importante destacar. Então, apareceu um menino morto, degolado. Tinham colocado a cabeça ao lado do corpo. Olha a imagem que ela vai construindo. Às 10... Isso lembrando dos noticiários e tudo mais, que eles que estavam conduzindo a narrativa, olha que interessante, né? Quem conduz a narrativa são os jornais. Às 10, já se sabia que a cabeça estava raspada até o osso. Então, olha a escolha do léxico, né? Para construir essa imagem. Então, a cabeça estava cortada, raspada até o osso. E que não se tinha encontrado nenhum cabelo naquele lugar, naquela região onde estava o corpo. E também se sabia que as pálpebras estavam assadas, né? Estavam costuradas e a língua da criança estava mordida. Não se sabia se pelo próprio menino morto ou pelos dentes de outra pessoa. Então, olha, a cena é totalmente macabra, né? Existe ali, a gente revincula com uma ideia ritualística, um crime de ritual, um sacrifício humano, mas não sei se excesso, mas ali a riqueza de detalhes, né? Que a Mariana Enríquez coloca aqui para descrever esse cadáver é muito grande, né? E choca o leitor, porque é uma figura infantil e está relacionada com essa violência, né? Exatamente. Nesse trecho, a gente destacou justamente para mostrar de que maneira a Mariana Enríquez, ela coloca luz sobre algo que a gente vê cotidianamente, que são esses jornais da tarde, né? Esses jornais... enfim, que tem a ver com a crônica policial, em que eles vão descrevendo na minúcia os detalhes, às vezes, do crime,
a Mariana Henriques, ela dialoga com isso, e quando ela lança a luz, é como se a violência, ela explodisse de uma maneira tão hiperbólica, que o leitor, ele se sente totalmente angustiado, mas o que ela está fazendo é descortinar a própria violência da realidade, né? Então, ela tem, é isso que é interessante, ela tenta descortinar essa violência da própria realidade, só que como que ela faz isso? Através da escrita, né? E aí é isso que surpreende a gente, fala, meu Deus, é possível isso acontecer? Porque a gente automaticamente vai querer relacionar com a realidade. Só que o que acontece? A partir do momento que ela escreve, se tornou real, porque a escrita é real, né? Então isso assusta, né? E ainda essa riqueza de detalhes na violência é o que traz a gente aqui, né? Ela vai realmente trazendo essa violência hiperbólica, ela vai aumentando. Primeiro aparece um cadáver degolado, então, aumenta ali a descrição, aumenta mais, coloca mais um detalhe, né? Não só isso, a cabeça estava do lado do corpo. Olha o cenário que ela vai montando, como se realmente fosse um cenário de um crime policial, né, Dani? Que a gente já tinha até comentado e tinha falado antes. Vamos colocar ali um zoom nessa imagem, né? Vamos pegar a cabeça do menino, raspada até o osso, não tem pelo ao redor, não sei isso, pálpebras costuradas, língua mordida, e ainda ela deixa uma dúvida, não se sabe pela criança ou se o dente de outra pessoa. Então, e essa violência causa no leitor, tem um efeito estético justamente do terror, né? E aí retoma um pouco do que a gente havia falado sobre o terror que tem a ver com o horror da decomposição do corpo em partes, né? Então ela coloca bastante desmembramento, né? Exatamente. E aí nesse crime em específico e no outro ponto também envolve com as crenças populares, né? Toda essa construção imagética do horror dialoga com discursos aí da narrativa popular, das crenças populares, né? Sim, ela vai alimentando, né? A partir dessa violência também, ela vai alimentando essas crenças populares. Vamos lá, para o próximo. Avancemos. Aqui traz uma descrição. Dani, se você não se importar, eu vou lendo, porque eu acho que fica pequeno para vocês e para mim tá grande, né? Tá. Aí você vai fazendo os comentários também. Diz assim, ó, aqui ele faz uma descrição da mãe do menino, né? Porque começa a surgir a dúvida se era realmente o menino ou não. Então ela começa a fazer essas conjecturações na cabeça, né? Conjectura muito. Ela diz assim: a mãe do menino sujo era magra, inclusive durante a gravidez. Esse é o tipo físico das usuárias de drogas, das drogadas, né, adictas. Aos 9 meses, as pernas são 2 palitos que sustentam uma bola de basquete. Uma mulher que engoliu uma bola de basquete. Né? E depois ela diz, agora, sem a barriga, a mãe do menino sujo parecia mais que nunca uma adolescente, tratando de levantar ali, de acender a sua pipa de papo, ou seja, do seu cachimbo de crack, né? Sob a luz da lâmpada, sem se importar com a polícia que rondava muito mais o bairro depois do crime do degoladinho. Olha como o menino é chamado, né? Nem os outros usuários de droga, nem nada. Aí acho que é importante esclarecer para o nosso público que depois que mãe e filho somem, né, aparece o corpo, e aí em determinado momento a gente está aí acompanhando essa protagonista que ela hesita a hora entre a razão e a loucura, porque ela fica pensando nessa criança. Em determinado momento ela encontra essa mãe, e aí essa descrição dessa mãe, ela não vê mais a criança, vê que ela não está mais grávida, porque a mãe estava grávida, e aí ela começa a descrever. Essa é uma descrição da personagem, né, da protagonista sobre essa mãe. Essa descrição a gente trouxe justamente para mostrar como, mais uma vez, a Mariana Henriques, ou essa personagem, foca no corpo, na descrição do corpo, né? Então, é a magreza, é a barriga da gravidez, são as pernas, né?
e que a mãe continua usando drogas mesmo, enfim. Existe todo esse contexto de marginalização que é perene, que persiste, independente dos crimes, independente de qualquer coisa. E o que eu acho bacana, né, Dani, que ela continua aumentando, né, essa questão da violência e dos detalhes, né, é a questão do menino, o corpo ganhou um apelido, né, olha que macabro, olha que coisa assustadora. Não chamam, a gente, claro, ainda não tem identificação e também por não tem identificação e também por ser menor de idade, né, a gente não faz a descrição, mas ela poderia ter colocado um nome, mas não colocou. Ela escolheu colocar um apelido, e esse apelido tem a ver com a forma com que ele foi morto, né? Exatamente. Com a forma de desmembramento. É o sem identidade, né? É o sem identidade. Agora, antes era o morto sem nome, lá. Agora, agora ele tem um nome, mas é um nome que tem a ver justamente com a condição de assassinato, né? Com essa condição de violência. E os personagens também, as personagens ela sempre coloca, né? A mãe do menino sujo, ou o menino sujo, agora a gente tem um degolado. Isso. Enfim. Isso aqui é sobre. É um trecho já do final, né, Dani? Você prefere falar agora disso? Vamos lá. Vamos. Então, aí a protagonista encontra essa mãe, depois de semanas dela e do menino desaparecido, e ela quer saber, cadê essa criança? Porque ela ainda fica na dúvida se o menino degolado, ainda que depois descubram que não é o menino sujo, mas ainda permanece essa dúvida. E ela pergunta, essa protagonista, onde está o seu filho? Aí a mãe, essa mulher fala, que filho? Me solta. O seu filho sabe bem do que eu estou falando, do que eu falo. A mãe do menino sujo abriu a boca e me deu náuseas do seu hálito. A fome doce e podre, como uma fruta ao sol, mesclado com um fedor médico da droga e essa peste a queimados. Os viciados cheiram a borracha ardente, a fábrica tóxica, a água contaminada, a morte química. Né? E aí a mãe reitera, eu não tenho filhos. Então, pode contar. Esse trecho, mais uma vez, antes ela descreveu, né, lá no começo, esse menino sujo, e aí lembra que era um menino que fedia, que as mãos eram sujas, e por isso o menino sujo. Depois descreveu a mãe, descreveu o corpo, e agora tá novamente falando dessa mãe. Então, existe um zoom muito forte na questão do corpo, na deformação do corpo, e é sempre da perspectiva disfórica, né? Sempre da perspectiva negativa, da perspectiva mesmo do a qualquer momento vai morrer, né? Isso, é tudo relacionado, né, Dani, com os 3 temas que a gente está trazendo, né, a violência, o terror, o insólito, porque também e remonta a essa ideia que a gente já disse, né, como você comentou, da gente colocar em dúvida a sanidade dessa narradora, né, dessa personagem, né, porque lá no começo ela diz assim, a minha família acredita que eu sou louca por morar em Constituição. Aí tem toda a história, ela conta toda a história sobre o menino que aparece na porta da casa dela, que é morador de rua, junto com a mãe, que é vizinho dela, que tem toda essa história. Aparece o corpo de uma criança morta, ela acha que é esse menino. Depois ela encontra essa mãe, a mãe já não está mais grávida, o menino não está junto, e a mulher insiste em dizer, essa mulher usuária de drogas, insiste em dizer que ela não tem filhos. E retomando a imagem da amiga Lala, cabeleireira travesti, falando que essa mãe viciada, usuária de drogas, era conhecida no bairro por fazer qualquer coisa por dinheiro. Né? Seguimos, Rô. Perfeito, vamos. Aí você comenta no próximo, porque é continuação aí. Isso, eu leio aqui. A menina usuária de drogas, a menina drogada, se soltou das minhas mãos, isso a narradora falando, né? Me soltou das minhas mãos e começou a correr, devagar. Estava meio enforcada, sufocada.
Mas quando chegou na metade da quadra, justo onde a iluminava um farol principal, ela deu a volta. Ela se voltou para mim. Ela ria e a luz deixava ver que sangravam as gengivas. Eu os dei, ela gritou para mim. O grito foi para mim. Ela olhava para mim com os olhos, com esse horrível reconhecimento. E depois ela acariciou o próprio ventre vazio com as duas mãos e disse, bem claro e alto, este aqui eu também dei para eles. Eu prometi os dois. Comenta. É uma cena fantástica, né? Porque aí, olha que interessante. A gente tinha dúvidas sobre as percepções dessa narradora. Então, realmente está acontecendo? Não, não tenho filho nenhum. Ela bota a mulher ali contra uma árvore, começa a enforcar a mulher, e a mulher diz que não tem filho nenhum, ela solta, porque ela fala, meu Deus, realmente eu ataquei uma mulher que não era aquela. Eu estou me confundindo, eu já estou ficando realmente louca, não estou mais com sã, né? A minha condição aqui de saúde mental não é boa. A mulher corre meia quadra e depois grita para ela, eu dei os meus filhos. E aí é interessante, deu os filhos, e não só isso, né? A imagem que ela constrói, né? Olha aqui a ideia do Gautito Hill, né? Que foi enforcado. Olha como a mulher estava enforcada numa árvore. Olha que bacana. Só que, olha a imagem macabra. Essa mulher quase enforcada, sufocada ali pelas mãos dessa personagem, da narradora, ela se volta, ela ri, a luz enfoca nela, a gente consegue até ver que a gengiva dela estava sangrando, exatamente por ser usuária de drogas, usuária de crack. Ela olha nos olhos daquela personagem, então olha como você está ali naquele lugar dessa narradora em primeira pessoa, né, Dani? E ela diz, esse aqui eu também dei. E a gente sabe, lembra lá da história que ela estava relacionada com o quê? Diziam que ela fazia tudo por dinheiro, inclusive se envolver com bruxaria. Então ela diz que deu os filhos, né? Só que o que é interessante, ela não deixa claro para quem que ela deu, mas a gente pressupõe que tenha sido para algum ritual de bruxaria. E nesse sentido, a proposta é que a gente fala que esse texto ele dialoga com o fantástico. É um texto cheio de lacunas, é um texto aberto, ele não dá as respostas para a gente, ao final não consegue saber se ela deu, e mais do que deu, ela usa a palavra prometer, que tem uma carga semântica muito mais forte do que apenas dar, ela prometeu. Então, nessa imagem, essa descrição que o Rodrigo leu, existe toda uma desconstrução dessa figura materna, né? Então, se a gente pensa numa figura materna que protege o filho, naquela clássica imagem da mãe, a Mariana Henriques, nesse texto em específico, ela desconstrói toda essa imagem do afeto. Então, é uma violência, um terror que ele atinge todas as relações sociais, inclusive a que é tida como a mais forte de todas, que é a relação materna. Né? Então, isso é fantástico, porque ela vem desconstruindo desde o começo, né, Dani? Ela fala já lá no início que ela não gostava da mãe exatamente pela forma que ela tratava o menino. E que tinha algo mais. Só que ela não conseguiu explicar naquele momento o que era. E aí, ao final, vai ficando claro do que a gente está, do que ela está pensando, o que ela está pensando, né? Sim. E a gente tem aí, eu não sei se... Bom, eu acho que essa imagem deixa a gente, né, muito assustado, né? E aí a gente tem o desfecho, né, Dani? Isso. Você quer que eu leia ou você lê? Pode ler, se você quiser. Tá bom. Diz assim, quando fechei a porta, não senti o alívio das habitações frescas, né, dos cômodos frescos. Me sentei no chão, com as costas contra a porta. Esperava os golpes suaves da mão pegajosa do menino sujo, ou o ruído, ou o barulho de sua cabeça rodando pela escada. Olha a imagem.
Esperava o menino sujo que vinha pedir-me outra vez que o deixasse entrar. Então, ela termina o conto com a personagem, essa narradora, voltando para casa, totalmente desconcertada, totalmente transtornada. Ela se joga no chão. A casa, o ambiente já não é um ambiente para ela tranquilo e seguro, é um ambiente sufocante, assim como ela sufocou a outra personagem, e como a casa também se tornou um lugar sufocante depois do aparecimento desse corpo. E aí ela se senta no piso e começa a ter essas imagens. Ela esperava duas coisas, né, pelo menos. Ou a batida ali do menino na porta pedindo para entrar, aquela mão suja, pegajosa, ou então a cabeça dele rolando pelas escadas. E aí, isso é interessante, a gente colocou a abertura do conto que falava justamente, ela dizia, ai, mensagem que eu sou louca, porque eu vim viver aqui, e colocou o desfecho, né, justamente porque o texto, ele fecha essa imagem final, ele fecha o ciclo, essa imagem final dela falando que espero a cabeça do menino, a cabeça rolando na escada, reitera aquela ideia inicial de problema psicológico. Então, mais uma vez, é como se o leitor ficasse preso ali com ela. O leitor, ao final, não consegue saber se houve o crime, se a mulher que ela encontrou na rua realmente era mãe. Cadê esse menino? Ou se essa mulher realmente estava transtornada por todo esse contexto de violência e terror próprio do bairro. O leitor, ele não consegue, né? E a gente acaba... É interessante porque a gente acaba fazendo várias suposições, né? Aquela usuária de drogas pode ter tirado sarro da cara dela. Claro. Pode ter falado, não. Se é que era mãe. Se é que era mãe. Então a gente começa a duvidar muito, né? De tudo, de todas as personagens. A gente começa a duvidar de tudo que aconteceu dentro da narrativa porque ela dá essa brecha, né? Mas é interessante como ela une todas as personagens a partir desses três elementos que a gente destaca, né? E é interessante também porque tanto Todorov como outros estudiosos do Fantástico, como o Raymond Cesarani e o Felipe Furtado também, eles vão falar justamente da impossibilidade do leitor de sair desse labirinto quando o foco está em primeira pessoa, como é o caso desse conto. O foco em primeira pessoa, ele lança sombra para todos os outros lugares que o narrador não está olhando, ele só ilumina uma parte dos fatos, então a gente não consegue saber. Isso e submerge... né? Não, e submerge o leitor, né, Dani? Submerge o leitor na dúvida. Exatamente, né? Submerge o leitor na dúvida. A proposta estética do Fantástico ao final é deixar abertas lacunas e o leitor que se vire aí dentro do labirinto para tentar sair desse imbróglio, mas não vai conseguir, né? Não vai, porque exatamente quando a gente tenta sair, a gente fala, mas tem esse ponto aqui, é a mesma coisa, se o menino existiu, mas tem indícios que... Quais são os indícios? A Lala diz que acredita que ela viu o menino. Mas como que a gente vai comprovar? Enfim, é toda uma aura realmente de dúvida que é instaurada aí por todos esses elementos que são colocados, né? Por isso que a gente optou por chamar de insólita, porque se é uma narrativa... Eu fiquei na dúvida... dialogaria com a ideia do Fantástico. No entanto, se a gente opta por acreditar que ela tem um problema psicológico, aí cairia no estranho. Sairia do Fantástico, cairia no estranho, que seria esse sobrenatural que acaba se explicando. Ela tem um problema psicológico, então fugiria do Fantástico e iria para o estranho. Então, justamente, para não cair nessa armadilha conceitual, a gente vai dizer, prefere dizer que é insólito, a narrativa insólito, né? Perfeito. Bom, acho que sobre esse primeiro conto, podemos encerrar e partir para o próximo, que é Bajo el Agua Negra, Sob a Água Negra. É outro conto também que eu acho que quando a gente leu, né, Dani, a gente ficou, assim, a gente foi arrebatado, né, também, por essa ideia, porque é um conto que ela segue uma linha de escrita muito interessante, né?
e deixa o leitor, às vezes, sem chão. E aí você fala, ué, será que aconteceu? Basicamente, Barro e Água Negra é um diálogo que a gente tem ali com a crônica policial, né? Que se passa também em Buenos Aires. Isso é interessante porque nem todos os contos passam. Por exemplo, Tela-Aranha, né, Dani? Teia de Aranha se passa em Corrientes e também faz ali uma ponte em Assunção, no Paraguai. A gente tem outros contos que são descentralizados de Buenos Aires, mas esses dois em específico são, e é bem interessante para a gente ver também como é construída essa ambientação da capital argentina, né? Só que aí é o detalhe, ali a gente tinha o bairro de Constitución, Chico Sucio. Aqui a gente tem o extremo sul da capital, Quase que já é divisão. que já é a periferia em si. Se Constitución tinha um glamour que tentava ainda sustentar, mas ainda era um bairro que estava em decadência, né? Aqui não, a gente tem o extremo sul da capital, que é a periferia. E aí a gente tem essa ideia da cidade monstruosa, né? Você quer fazer um resumo, Dani? Bom, o conto, só para atiçar a curiosidade de quem não leu ainda, esse livro maravilhoso, indico fortemente, da Mariana Henriques. O conto basicamente trata de assassinato de 2 adolescentes por 2 policiais. A Mariana Henriques, ela retirou esse enredo de uma crônica policial, realmente aconteceu, e ela narrativiza isso, né? Ela retirou, realmente, se você for procurar lá, tem lá. Os policiais, os meninos voltavam de um rolezinho, em Constitución, inclusive, o bairro do outro conto, do Chico Sucio, e os policiais bêbados espancam esses meninos, jovens, 15, 16 anos, e fazem eles se atirarem de uma ponte num rio, um rio totalmente poluído. Eles morrem afogados, claro. Um corpo aparece, o outro não. E é esse outro corpo que não aparece que vai ser o mote, um dos motes aí da narrativa. Sim. Começa com essa ideia, né? Desculpa, Dani, pode continuar. Só para terminar essa parte do resumo, o mais interessante é que nesse texto sobre a Água Negra, a gente tem um narrador em terceira pessoa, não é em primeira pessoa, só que a protagonista é uma policial. Então, ela que vai tentar condenar uma promotora, ela que vai tentar condenar esses policiais, ela vai investigar esse crime de modo a reunir evidências que condenem esses policiais. Essa protagonista que vai ter diante de si, ela vai ter diante de si a imersão do sobrenatural, do insólito, aqui aparece mais forte do que no primeiro conto. O que eu ia comentar era exatamente que o conto ele começa com essa ideia de um cenário de interrogatório policial, né, Dani? Isso. Tá e aí, desculpa, é verdade. É que a ideia, a gente tem, né, aqui as imagens do lugar que seria a ambientação, né, mas começa com essa ideia de interrogatório, né? E esse interrogatório, ele vai continuar, né, com essa ideia de quase ser uma narrativa policial, porque você sai da ideia do interrogatório e continua com uma investigação policial, né, Dani? Durante o conto. Só que o que acontece? A história, ela toma um rumo totalmente diferente daquilo que é perceptível pra gente, né? Você fala, não, é uma narrativa policial que ela está estabelecendo. Quando ela começa a inserir os outros elementos, a gente fala assim, não é bem isso que está acontecendo aqui, né? Esse texto é muito, muito, muito bacana, porque ela dialoga com essa tradição narrativa do conto policial, né? O Edgar Allan Poe, podemos pensar no Crime da Rua Morgue. E aí, ao final, o que aparece para a gente são imagens do Lovecraft. Né? Então, se quiser ler, pode ir. Vamos lá, eu leio essa parte aqui. Diz assim, ó, no começo. O policial entrou com um olhar alto e arrogante. Olha como ela vai construindo esses personagens, né? Os pulsos sem algemas, o sorriso irônico que ela conhecia tão bem. Toda a atitude da impunidade e o desprezo. Havia visto muitos assim.
havia conseguido que condenassem a muito poucos. Sente-se, oficial, disse a ele. A sala da promotora ficava no primeiro andar e a janela dava para o nada, para um vazio entre edifícios. Fazia muito que pedia mudança de edifício e de jurisdição. Odiava a escuridão desse edifício empobrecido, edifício centenário, e odiava ainda mais que lhe coubessem os casos dos empobrecidos bairros do sul. Casos em que os crimes estavam sempre mesclados ao infortúnio. Comenta? Pode fazer. Então, essa abertura do conto e essas palavras em vermelho, a gente destacou justamente para vocês perceberem de que maneira esse narrador em terceira pessoa, né, tá falando sobre essa imagem dessa protagonista que se chama Marina e o suposto assassino, de que maneira já se constrói uma ambientação totalmente disfórica, né? Então é por meio de sentimentos e coisas negativas, elementos negativos, que a gente entra nesse texto, né? Então é arrogante, irônico, desprezo, impunidade, o vazio, a reiteração do verbo odiar, né? O infortúnio, crime, então são todas composições, escolhas léxicas que de alguma maneira já vão salientando a própria violência, ainda que mais simbólica, de toda a situação. Me lembra muito isso aqui, esse cenário me lembra bastante a escrita do Leonardo Padura, o cubano, naquela quadrilogia que ele tem das estações, né? Sim. Que você tem essa ideia, né, do policial. E aqui, uma coisa que a gente pode ver é a questão da impunidade. Se lá no Chico Sucio a gente tinha a irresponsabilidade, aqui a gente tem a impunidade. E a gente vê a corrupção também, né? A corrupção que está colocada, e não só isso, tinha muitos policiais que praticavam essa corrupção, que na verdade, não só essa corrupção, mas essa violência, né? Usavam do poder policial para praticar uma violência social. E a punição não existe para esses, né? Na verdade, ela é quase inexistente. Poucos foram condenados. E o que acontece, a gente vai vendo, é que esse policial em si, ele zomba dela, né? E é interessante porque os textos da Mariana Henriques, como o Chico Sucio e como outros que vocês podem observar, a questão, o policial, ele faz parte dessa roda, dessa violência, né? Então, ele também está buscando ali maneiras de escapar. E para isso ele também pratica violência, né? É uma violência que é agora no nível já estatal, que vem de cima e que não há punição, né? Eu acho que é um cenário totalmente inédito para a gente. Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de coisa, né? Imagina. Aqui em São Paulo os pobres e negros estão ok, né? Enfim, exatamente. Vamos lá. Diz assim, ó, quando a gente fala, né, Dani, do corpo, apareceu o corpo ali, então, de um dos adolescentes, né? Diz assim, o corpo de Jamil Corbalan apareceu a 1 quilômetro da ponte. A ponte que a gente mostrou a imagem, tá, para vocês. Essa ideia porque é a ponte que passa pelo rio Riachuelo. Naquela área, o Riachuelo quase não tem correnteza, é quieto e morto. Olha a relação com o corpo que apareceu e a questão da que o rio é morto, tá? Guardem bem essa imagem do rio Riachuelo, quieto e morto, né, Dani? Acho que isso é fundamental. É um personagem. Exatamente. O rio não é só ambiente, o rio se torna uma personagem, né? É quieto e morto, com seus olhos e restos de plástico e produtos químicos pesados. Lembra algum rio de São Paulo, por exemplo? Não. O grande depósito de lixo da cidade. A autópsia concluiu que o garoto havia tentado nadar em meio à imundície negra. O corpo de Emanuel não havia aparecido, mas os pais do rapaz garantiam que naquela noite ele saíra com Jamil. E na margem do rio tinham aparecido seus tênis, inconfundíveis, porque eram um modelo caro, importado, que com certeza ele havia roubado um pouco antes, né?
Então, a gente tem aqui uma ideia, são muitos pontos que a gente destaca em 2 pequenos parágrafos, né? A gente tem a incorporação, essa construção da personagem Rio, personagem, a gente vai entender depois isso mais para frente, mas a relação com os 2 corpos lá, um corpo ainda desaparecido, a relação com a violência, a relação com a morte, tá? Por que a relação aqui com a violência? Os 2 são corpos, já não são mais pessoas. A relação com o corpo que tinha desaparecido, qual é o nome dessa personagem? Emanuel. Lembrem-se disso, tá? O corpo ainda está desaparecido. O corpo de Emanuel está desaparecido. Depois a gente vê o significado de Emanuel, a gente faz todo sentido aqui. Uhum. Mas entendam também que a personagem em si tinha uma relação aqui com a violência, ele rouba também. Então, tudo está relacionado, tudo está atrelado aqui, né? Quer comentar alguma coisa daqui, Dani? Então, é só para retomar a linha do enredo. Então, nessa parte, a protagonista, que é essa promotora, ela se chama Marina. Então, ela começa a investigar o crime, depois daquele interrogatório, enfim, o policial sai, ela começa a investigar, e aí o narrador começa a nos dar as informações que já estavam postas, né? Esse fragmento em especial, justamente porque é o primeiro corpo do primeiro menino que enfim, foi achado, foi encontrado. O segundo corpo, que ainda está desaparecido, e tem um terceiro corpo aí que é apresentado já como primeiro em linhas iniciais e depois como personagem, que é esse Rio, que ele também está morto. Então, são 3 mortos no final. E aí, depois tem a descrição desse Rio, que é fundamental para essa narrativa, por isso sobre a Água Negra. Exato. Seguimos aqui, ó. O que acontece? Na verdade, a nossa personagem, a policial, ela vai investigar aí, porque disseram para ela que Emanuel apareceu, né, Dani? Então, aí é um momento em que alguém da vila onde esses meninos moravam pede para falar com a policial. E aí esse é justamente um diálogo. Essa pessoa que morava lá na comunidade e a policial. Quer que eu leia, Rô? Eu leio, pode deixar, Dani. Diz assim, o menino diz assim, o Emanuel está na favela. De quantos meses? Não sei. Claro que não sabia. Calculou uns 6 meses de gravidez. Isso aqui é o relacionamento, né, que o Emanuel tinha com a namorada, né, Dani? Claro que não sabia. Calculou uns 6 meses de gravidez. A garota tinha a ponta dos dedos queimados, manchadas com o amarelo químico do crack. O bebê, se nascesse vivo, seria doente, deformado ou viciado. Dizem que o Emanuel saiu da água. Marina sentiu um calafrio. Você está mentindo. Não. Vim contar porque a senhora tem que saber. Emanuel quer conhecer a senhora. Essa é uma personagem que vai até a promotora para dar as informações que ela tinha, mas em troca de dinheiro. Como o próprio narrador descreve aí, era uma menina grávida, também viciada, então já fazendo um diálogo, essas imagens dessa mãe viciada são reiteradas na obra da Mariana, e ela simplesmente diz para essa promotora que o corpo que na verdade não é o corpo, é o Emanuel. Aquele menino que estava desaparecido agora apareceu e queria conhecer a promotora. Então aí, percebam que a narrativa vem trazendo para o leitor um ambiente reconhecível, né? Tem ali o interrogatório, vai mostrando tudo, e de repente a narrativa parece que puxa o tapete do leitor. Como assim o menino que estava morto, que estava desaparecido, agora quer conhecer a promotora? E a imagem que ele traz, né? Você falou muito bem da relação ali com o menino sujo, dos viciados que ainda permanecem. Olha lá, as crianças que batiam carteira lá também, que trocavam favores lá. Aqui a gente tem usuário de droga que faz tudo por dinheiro também. Olha a menina que, né, a mãe do menino sujo também relacionado. Ela traz essa imagem, ela reforça essa imagem dos marginalizados, né? Desde o ventre. Não há expectativa desde o ventre. Sim. Né?
E aí, diz assim, ó, dizem que o Emanuel saiu da água. Gente, a Mariana Henriques, ela é fantástica porque ela teve essa sacada genial, né? Ela coloca o nome ali daquela personagem que está desaparecida e que a gente acredita que seja um corpo. Na verdade, a narrativa dá indícios de que seja um corpo, mas na verdade não é um corpo. O menino, depois de dias, saiu da água. Olha a ideia de batismo que a gente tem, né? E esse Emanuel que foi batizado no rio Riachuelo, nessas águas imundas e sujas, ele sai da água. E não só isso, a personagem, a policial, tem um calafrio. Fala assim, você está mentindo. Olha a tentativa de racionalizar, né? Você está mentindo. E aí diz assim, o Emanuel quer conhecer a senhora. Aí a casa caiu. Então, é interessante essa ideia do batismo, porque é um batismo às avessas, é um batismo negro, porque esse menino está morto realmente. Ele não é mais. Como você está morto? Não Ele há está provas morto. concretas. A gente entra aqui no Não temos provas concretas de que ele está morto. Não, por isso que a narrativa é espetacular por isso. Existe, não está morto para a comunidade, isso aí está claro, como a própria o diálogo mostra, né? Mas ele é um ressurgido, ele é um renascido. Mas das profundezas. E aí é interessante porque eu andei pesquisando e existe uma crença, e a Mariana Henrique se apropria disso, de que se jogar alguma coisa, um corpo dentro do rio, desperta algo que está lá nas profundezas. Então, é como se os policiais, ao final, tivessem feito uma espécie de ritual. E olha a relação que a gente tem, né? Já do outro conto, e que esses meninos, esses adolescentes, funcionassem como uma espécie de oferenda mesmo. E o texto vai mostrar isso nos próximos fragmentos. Bora lá. Diz assim, a avenida, ela sabia, isso é policial, era zona morta. Olha de novo essa ideia da morte, né? Era zona morta, o lugar mais vazio do bairro. Por trás daquelas fachadas viviam os pobres da cidade, nas duas margens do Riachuelo. Milhares de pessoas haviam construído casas nos terrenos vazios. Da ponte dava para ver a extensão do casario. Rodeava o Rio Negro e parava. Como jogavam na água os restos de carne e ossos, olha essa imagem, e a imundície que o animal trazia do campo, o rio que bordejava a cidade estava basicamente morto, em decomposição. Não conseguia respirar. E aí é importante, acho que, contextualizar, porque depois da visita da menina grávida, que fala que o Emanuel estava esperando para conhecer a promotora, essa promotora, a Marina, essa personagem, claro que ela fica com a pulga atrás da orelha, e ela decide... Como uma boa investigadora, né? Claro, ela tem ali uma questão detetivesca, né? Os amigos todos falam para ela não ir, mas ela fala, não, eu vou até a comunidade para saber o que está acontecendo. Claro, tem que fazer isso, né? Segue o script do texto policial e do Fantástico também. E aí é essa imagem que a gente tem justamente quando ela chega nessa comunidade que se chama Vila Moreno, que é no extremo sul de Buenos Aires, já na divisa com outro município, em que tem esse rio, que é a imagem da fábrica que a gente mostrou antes, em que as pessoas jogavam e jogam tudo, e o rio já está morto, em decomposição, que é a imagem que ela traz aí. Toda a relação, né, da ideia de restos de carne e ossos, né, e a imundície, enfim, é uma agressão também com o leitor aqui. Essa escolha de léxico, ela não é à toa, ela escolhe exatamente para agredir o leitor. O leitor, quando eu falo agredir, no sentido que o leitor cria uma repulsa por esse ambiente, pela personagem, para entender realmente aquilo que está acontecendo, né? E falar eu acho que talvez o que ela propõe por meio dessas imagens que despertam essa inquietação é justamente colocar a gente nesse entre-lugar, é tirar a gente de dentro da realidade para olhar para ela, né? Porque existe uma naturalização desses espaços. É só a gente ver aqui em São Paulo, por exemplo, o Rio Pinheiros, o Rio Tietê. A gente sabe que é um rio morto.
que pela ação humana, e o que a Mariana Henriques é justamente ela faz isso, é tirar a gente, é como se ela pegasse a nossa mão e falasse, olha aqui, ó, olha o absurdo de tudo que a gente naturalizou. Né? E não só isso, né? A gente naturaliza também a miséria, né, ao redor disso. Totalmente. Uma coisa está relacionada com a outra, intrinsecamente, né? Seguimos, diz assim: antes de dobrar aquela esquina, escutou passos leves. Era de um dos meninos disformes. Olha de novo essa outra imagem, tá? Com o tempo, aquela cara que quando o bebê tinha sido feia, tornara-se ainda mais horrível. O nariz muito largo, como de um felino, os olhos muito separados, talvez não tinha dentes. Os dedos tinham ventosas e eram finos como o rabo de lula. Isso aqui é a descrição de uma das crianças que moravam ali, né, na comunidade. Isso, na comunidade. E isso, ela destaca no texto que isso pode estar relacionado exatamente com as toxinas que foram jogadas no rio, né? E também, olha com essa criança disforme, né? Pode falar. Com a questão das drogas, né? Já que o hábito de usar drogas era naturalizado, inclusive, entre as gestantes, ela retoma essa imagem do corpo deformado desde o ventre. Né? Sim, está tudo conectado, né? Tudo conectado. Então, é o rio ali, por essas pessoas viverem justamente à margem desse rio morto, na margem desse rio morto, em decomposição, e também justamente por essa violência cotidiana de exclusão que essas pessoas sofrem, né? A gente destacou essas partes em vermelho justamente para quem está vendo a gente ter a noção de como ela vai colocando novamente, vai reiterando o corpo. Então é a cara, o nariz, os olhos, os dentes, os dedos. Mas e é um monstruoso, né, Dani? Na chave do monstruoso, na chave do disforme, do disfórico, do terror e do horror mesmo, da decomposição desse corpo, ou dos corpos. Esse menino, em especial, quando a protagonista chega na vila, esse menino que vai servir de guia para ela dentro do lugar. É uma criança, é uma figura importante, porque é o guia. E é interessante que esse corpo disforme, né? Você falou da decomposição e a gente tem no disforme uma recomposição, uma reconstrução, mas é uma reconstrução igual a gente tem uma imagem de Frankenstein ou até o do como que chama, do Senhor dos Anéis, o personagem que corre atrás do My Precious, do anel, que ele ficou totalmente disforme, perdeu toda aquela o seu corpo, exatamente pela ganância e tudo mais. Aqui a gente tem a disformia. Né? Isso, ele teia. Mas ali a gente tem toda uma destruição, uma disformidade ocasionada por outra coisa. Aqui a gente tem a deformação também, né? Então, só para fazer essa relação, a gente tem uma decomposição e uma recomposição monstruosa. Bora lá, vamos seguir. Diz assim, ó. Ela acaba, né, seguindo o menino e acaba chegando vamos dizer, uma igreja, né, Dani? Uma igreja católica. Ela vai buscar o padre, ela conhecia um padre. Isso. E ela vai até esse lugar, né? O ambiente que ela entra, essa igreja ali, já é assustadora porque tá bem silenciosa, né? Mas ela encontra a figura do padre Francisco, tá? Também tem uma relação importante. Eu vou ler. Diz assim: você tem que sair daqui, Francisco, disse Marina. O padre riu. Eu tentei. Mas não se pode sair. Você também não vai sair. Aquele garoto despertou o que vive debaixo d'água. Não está escutando os tambores desse culto de mortos? Durante anos pensei que esse rio fizesse parte do nosso caráter, entende? Nunca pensar no futuro. Vamos jogar toda a imundícia aqui. O rio leva tudo. Um país de irresponsáveis. Não havia nenhum garoto morto que vivia. Não havia nenhum culto aos mortos. Não quero te matar, quero te agradecer.
Então baixou a arma, voltou a erguê-la, meteu na boca e disparou. Uau! Essa imagem é esse padre que é amigo dessa protagonista, né? Ela busca por esse padre, ela entra nessa igreja que está totalmente desconfigurada, né? Já não é mais uma igreja, é um outro lugar. E aí o padre fala que ela não vai conseguir sair, que ele também não vai conseguir sair. Né? E Olha o aprisionamento, né? Então, é o aprisionamento nosso, inclusive, do leitor, né? Porque aí fala esse trecho em vermelho justamente porque ele fala que o garoto que é Emanuel, que ficou no rio, que não encontraram o corpo, despertou o que estava embaixo d'água. E aí ela começa a ouvir os tambores na vila. Existem os tambores, e o padre faz o culto aos mortos. O padre, ao final, prefere se matar. E a Marina fica ali diante do cadáver, né? Ele dá um tiro na boca com a própria arma, a protagonista, que era policial. Esse trecho, pode falar, depois pode falar. Esse trecho em vermelho, o segundo trecho em vermelho, a gente destacou justamente porque essa é a protagonista tentando racionalizar. Todo o tempo, o insólito vai se descortinando para ela como representa a razão, né, a lógica, a investigação, os fatos, ela vai tentando racionalizar. Todo o tempo ela vai tentando explicar o que está acontecendo. É uma proposta bastante colada à proposta estética do texto do Fantástico mesmo, de racionalizar o ilógico, o que não se pode racionalizar, né? Na verdade, ela tenta racionalizar até para se tranquilizar, porque o padre já disse: eu não posso sair, você também não vai sair. É isso, né, que a gente tem. E olha, entenda aqui também, a gente tem uma espetacularização da violência. Tá? Porque você entra num ambiente que era consagrado, era sagrado, era uma igreja, foi totalmente transformado para um ritual que ela ainda não está entendendo o que está acontecendo. Existem esses tambores, ele fala, os tambores desse culto de mortos. Mas como assim culto? Olha toda essa relação que ela traz. E aí, no final, a única saída para ele sair daquele lugar é se matando. Mas será que realmente ele vai conseguir sair também? A desacralização, não só dessa imagem religiosa, dessa igreja, a desacralização dessa figura mesmo, do padre. Né? A gente não conseguiu colocar a descrição, mas a descrição física dele remete em tudo. Por exemplo, alguém que é um padre que está muito colado à comunidade, a questão, não, por isso o nome, né? Francisco. Né? Alguém que está muito presente, que preza pela simplicidade, pela divisão dos bens materiais entre a sociedade, e não tem saída para ele. Se nem para um religioso há saída, ele prefere se matar, aí ficamos Marina, o menino disforme que está ali ao lado, e o leitor de nós, ali diante do cadáver, sem saber o que fazer. Porque o que acontece, né? Como ele fala também desses tambores, desse culto de mortos, ao morrer, ele acaba também incorporando, né? Sim, ele passa pro lado, né? Exatamente. Então não tem uma saída, na verdade ele se une. É um texto forte, né? Mas é muito interessante como ela vai colocando. Vamos continuar aí. O fim, né, Dani? O fim. Esse é o desenlace do conto, para a gente ter um pouquinho de tempo para conversar. Eu coloquei o trecho completo, a gente optou por colocar o trecho completo, porque para trazer logo essa imagem. Então, depois que o padre se mata, ela continua com o menino disforme, mas ela fica desnorteada. E ela começa a perceber... Transtornada, como a personagem. Como a outra personagem. E aí ela começa a perceber cada vez mais próximo o ruído de tambores. Essa primeira linha, essa primeira oração, está em itálico, não é ela que fala assim, o morto espera sonhando. E aí ela sai da igreja. Aí, a imagem que a gente tem é essa. Entre as pessoas que seguiam em silêncio, o único som era dos tambores. Tentou se aproximar do ídolo.
Esticou o pescoço, mas a cama estava muito alta, inexplicavelmente alta. Uma mulher a empurrou quando tentou chegar perto demais, e Marina a reconheceu. Era a mãe de Emanuel. Tentou retê-la, mas a mulher murmurou alguma coisa sobre os barcos e o fundo escuro do rio, onde estava a casa, e afastou Marina com uma cabeçada no exato momento em que os participantes da procissão começaram a gritar: eu, eu, eu. Vou continuar. E o que levavam sobre a cama se mexeu um pouco, o suficiente para que os braços cinzentos se pendurassem na lateral, como o braço de alguém muito doente. E Marina se lembrou dos dedos do seu sonho que caíam da mão podre, e só então correu, com a arma entre as mãos, correu rezando em voz baixa, como não fazia desde a infância. Correu entre as casas precárias, pelos becos labirínticos, buscando o aterro, a margem. Tentando ignorar que a água negra parecia agitada, porque não podia estar agitada, porque aquela água não respirava, a água estava morta, não podia beijar as margens com ondas, não podia se agitar com o vento, não podia ter aqueles redemoinhos, nem a corrente, nem a enchente. Como era possível uma enchente se a água estava estagnada? Marina correu até a ponte e não olhou para trás. Tapou os ouvidos com as mãos ensanguentadas para bloquear o ruído dos tambores. Bom, você quer voltar aqui no começo desse parágrafo final ou a gente já quer passar para cá, Dani? Não, pode comentar, Rô. Pode voltar lá no primeiro trecho. O texto termina assim, com essa protagonista correndo com as para a mãos ponte. ensanguentadas. É uma imagem que é assustadora, né? É assustadora porque o que acontece? Ela começa a ver um ritual. As pessoas estavam em uma procissão e estavam carregando uma espécie de altar, né? O altar ali com aquela cama. E as pessoas ficam assim, e ela começa a olhar aquilo incrédula, mas ela fala: aquilo está acontecendo. Aquelas pessoas estão ali carregando aquele corpo, mas não é um corpo, é o Emanuel. A mãe do Emanuel totalmente desconfigurada, né? Porque ela não fala, ela murmura alguma coisa que ela não entende, dá uma cabeçada e todo mundo grita eu. E vale lembrar que a gente não colocou aí, mas também os policiais estavam na procissão, os polos assassinos. Eles estavam na procissão. Aquele policial que ela investiga lá no começo do conto, ele aparece na procissão. Ou ela tenha a sensação de tê-los visto, né? Mas isso, não fica claro. Isso, ela dá o indício ali de que, não, eu acredito que eu vi eles. Olha essas dúvidas que ela vai colocando pra gente no texto, né? Então, é uma imagem, tambores tocando, aquela procissão rolando, vai aparecer aquela imagem daquele corpo deitado numa cama. Peraí, o que está acontecendo? Ela se assusta totalmente e tenta correr. Ela sai correndo, vai rezando, olha a ideia de tentar se livrar do mal pela reza, pela crença, né? O que é interessante também e que a gente destaca aqui são 2 pontos. Primeiro, o conto termina sem a gente ter certeza de que ela saiu. Ela foi em direção, ela correu até a ponte e não olhou para trás. Mas foi a ponte exatamente onde os meninos teriam sido mortos. A gente tem a ideia do entre-lugar, como a Dani fala, porque a ponte é o lugar de saída, mas no conto a gente não tem a saída dela. Fica ali, a narrativa para na tentativa dela de sair do lugar. E no final também a gente tem aquilo que a gente comentou antes sobre o rio se tornar uma personagem. O rio revive. A personagem tenta ignorar que a água negra parecia agitada, mas não podia estar agitada. Olha a tentativa de racionalização. Não, gente, não era um corpo, não, ele não está vivo, não é isso. Não, essa água aqui não está se agitando. Aquela água não respirava. A água estava morta. Mas a percepção,
A cada passo que ela dava, a percepção dela é que o rio estava transbordando, existia uma possível enchente. Como assim uma possível enchente de água estagnada? Como que acontece isso? Então, olha como ela traz essa imagem para o leitor de uma maneira, assim, que choca o leitor, faz com que o leitor reflita, peraí, tá acontecendo, não tá acontecendo, eu tô acompanhando junto com ela, eu tô correndo junto com ela, não estou entendendo, mas eu não vou ficar. Ou a gente fica. Porque a gente também não sai do conto, porque ela termina ali com essa personagem na ponte. E é interessante que, do ponto de vista da linguagem, esse texto ele dialoga muito mais com a proposta estética do Fantástico mesmo. Por quê? Primeiro porque existe essa hesitação que o Rodrigo está falando, então a gente sempre fica na dúvida o que está acontecendo, porque a protagonista também fica, embora o texto seja em terceira pessoa, e do ponto de vista também da linguagem, ela racionaliza, e os verbos, eles aparecem todos modalizados aí no final, nessa racionalização. Então, parecia, não podia. Existe uma modalização, ela vai tentando racionalizar, e esse narrador e a gente com ela vai tentando racionalizar. Ao final, o texto é aberto, ele é lacunar, justamente para deixar o leitor ali. Essa ponte ela é muito significativa, como o Rodrigo disse, porque a ponte é um local, de maneira, se a gente pensa na definição, que liga dois mundos, dois universos. E é justamente essa ponte que possibilita a imersão desse ser, ou desse algo que está no rio. Então, liga esse mundo nosso, entre aspas, né, com esse mundo do insólito que a gente desconhece, e que se descortina para essa protagonista e se descortina para a gente, leitor, que fica preso aí. Eu acho que essa imagem dela correndo, com o revólver na mão, rezando, como não fazia antes, é uma imagem que é a imagem do desespero, do terror mesmo. É o terror ali, é medo, é o medo... É o medo físico que já tomou conta do psicológico. É o medo, na verdade, é o psicológico que já tomou conta do físico. Exatamente. É o medo do terror, da violência, diante do insólito, diante do inexplicável, diante desse universo, que se cortina que ela desconhecia, né? E ela fica, exatamente como você falou, ela fica presa, você falou que a ponte une dois mundos, ela fica presa nessa ponte, né? Ela não sai. O padre já havia falado, né? Ela não sai. Mas é interessante que ela fica presa entre esse universo insólito e entre uma possível realidade. Que também já é um pesadelo. Já é um pesadelo. Na Mariana Henriques, a realidade e o fantástico dela, a professora Ana Lúcia Trevisan fala isso muito claramente, o fantástico que a gente encontra na Mariana Henriques é justamente um fantástico que ilumina a barbaridade da realidade. Então, a gente tem um horror que é descortinado pelo horror. É uma sobreposição, mas é uma sobreposição são diversas camadas. Exatamente, são diversas que se complementam. Não é que se excluem, eles se complementam. O horror da realidade, o horror do insólito, o horror da crença popular, do morto que volta, que a gente não sabe se é um zumbi, o que é, e desse rio que se torna uma personagem, desse rio que, em decomposição, ele volta a uma espécie de vida, né? Sim. Dani, vamos para as nossas considerações finais sobre os dois textos? Sim, por favor. Então, tanto no Chico Sucio quanto no El Va pela Água Negra, a gente tem essa ideia da violência que a gente destacou bastante para vocês em vários âmbitos, são várias camadas, como a Dani destacou. Tem a ideia da marginalização, essa marginalidade, a exclusão, a barbárie, como a gente viu no Chico Sucio, muito mais forte, a ideia de crimes nos dois contos, tá? O horror da realidade que a Dani acabou de comentar é naturalizado, é institucionalizado, porque os policiais fazem isso, o Estado corrobora, existe essa ambientação disfórica, é um ambiente que a gente não se encontra, né? Não tem ali uma tranquilidade, ele é sufocante, ele é claustrofóbico,
Então, isso angustia não só o leitor ali, angustia, a gente consegue perceber a angústia das personagens, né? Então, isso é relevante. Tem também os pontos do terror e do insólito. Dani, se quiser comentar. Só para a gente terminar e poder, se houver perguntas, né? Então, as protagonistas, é interessante porque as duas protagonistas, elas estão naqueles espaços, elas conseguem se inserir, mas elas não fazem parte do universo. Isso o texto, os dois deixam bastante claro, né? E a questão do insólito, que surge, na verdade, nos dois contos, como consequência da própria ação humana, especialmente nesse segundo texto, que lembra muito o texto clássico do Lovecraft chamado O Cthulhu, que é essa imagem de algo desconhecido emergindo das águas, né? Lembra bastante. Ele começa, como eu já comentei, ele começa numa linha meio de Edgar Allan Poe e termina já, né, nesse diálogo com uma imagem do Lovecraft. Então, o texto, ele sublinha a barbaridade do cotidiano. A professora Ana Lúcia Televisão fala o seguinte, que o insólito, ele vem como um gatilho para desvendar as outras dimensões da realidade. Então, surge esse insólito justamente para sublinhar os assassinatos, a violência, a exclusão e o terror que tudo isso provoca, né? Vale aqui uma dica, que senão eu vou me esquecer, se o nosso público quiser ler um texto também na mesma linha desse segundo conto, ambientado aqui em São Paulo, tem o livro de contos do Cristiano Aguiar, que é A Outra Margem ao Leviatã. Na Outra Margem ao Leviatã, que também vai tratar de um rio morto e de como se criam as perspectivas, né? A imaginação vai confabulando acerca desse rio, né? Perfeito. A gente tinha prometido ontem, né, Dani, as referências, então a gente traz aqui Angulo, Steinberg, que é La Ciudad Monstruosa, ou La Ciudad Monstro, Encuentros de Mariana Enríquez. A gente destaca também o dicionário digital do insólito ficcional, que está disponível e é um trabalho ali da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o professor Flávio Garcia que coordena. A gente tem, eu e a Dani, nós temos verbetes, a professora Ana Trevisan tem um verbete, se eu não me engano é a Pamparã que tem da Mariana Henriquez, Dani? Isso, isso. Mas vale muito a pena para quem quer começar a tatear esse universo da narrativa do insólito, do fantástico, é um dicionário fabuloso, que é um dicionário fantástico. A gente recomenda também, a gente tem um texto sobre o Chico Súcio, teremos um texto em breve, né, Dani, de Barro e Água Negra, e a gente, tem também da Tela-Aranha, enfim, outros contos, a gente tem estudado bastante a Mariana Henriquez, porque a gente, acho que se apaixonou, a gente gostou muito, né, dos textos dela, né, a gente ficou encantado com os textos, a maneira de escrita da Mariana Henriquez, e também vale muito destacar o trabalho dela na literatura mundial, né. A gente também coloca aqui o trabalho do Leandor Hodgson, que é sobre a questão do gótico urbano, essa ideia que ela traz sobre os espaços, né. A gente destaca o Davi Roas a partir dessa ideia do fantástico. Eu trouxe também ontem uma descrição ali do Aparecido Rossi sobre as manifestações ali e configurações dos góticos na literatura inglesa e norte-americana, porque a gente sabe que a Mariana Henriquez tem essa influência, tá? Isso é super importante. Que também remete a uma ideia que ele fala ali sobre a questão da violência. Tem a Fabiana Scherer sobre a questão ali. Isso é uma entrevista que vale muito a pena vocês lerem, tá? Que é a Mariana Henriquez, a rainha do realismo gótico. Eu acho isso super fantástico. Eu destaco, ontem eu falei sobre o Skollhammer, tá? Que é um teórico, crítico literário alemão que trabalha aqui no Brasil, vive aqui no Brasil. O livro dele que me ajudou muito e me ajuda em todas essas análises em relação à violência é esse Cena do Crime, Violência e Realismo do Brasil. E a gente também coloca ali um trabalho, uma aula que a professora Ana Lúcia Trevisan, ela faz sobre a Mariana Henriquez, né? Comentando não só
enfim, ela comenta um pouco por cima desse livro em si, mas também fala de outros, né? Ela fala do Chicos que no vuelven, né? Que também, e Nuestra parte de noche, enfim, tem outros textos que ela vai destacando, ok? Vale Tem muito a algum... pena a aula, faz parte de um curso organizado pelo professor Caio, e a professora Nanu se trata justamente da Mariana Henriques, é mais panorâmico que o nosso minicurso, então vale muito a pena, dá para aprofundar um pouquinho mais. Perfeito, Dani, tem alguns comentários aqui e uma pergunta também da Lara, tá? O Jonathan Martins diz assim, ó, pergunta, algum autor brasileiro que fala de temas desse viés de uma maneira semelhante à forma como a Mariana Henriques faz? Olha, É um ponto a interessante, questão né? da violência, talvez Eu acho violência que... pela perspectiva, eu recomendo da naturalização da violência, me ocorre o nome da Ana Paula Maia, em Isso, Terra eu e ia Sangue falar da Paula Mortos, Maia. mas ela não vai pelo caminho do fantástico. Exatamente. Essa naturalização da violência, ou mostrar a violência, não nua e crua, mas mostrar essa violência, acho que é ela mesma, né? Essa tríade de terror, violência e insólito, eu não consigo identificar ainda, né? Ou pelo menos a gente não viu ainda. Lógico, tem tanto texto que aparece aí, mas a gente não viu ainda autores próximos. Tem um vídeo no canal do YouTube Fantástico Cursos, do professor Alexandre Meirelles, que ele vai falar sobre a literatura brasileira do Fantástico. Eu aconselho quem quiser saber mais, eu vi o vídeo, mas como eu não li as obras que ele sugere lá, eu não consigo identificar, não consigo apontar. Mas, por exemplo, o Christian Aguiar trabalha bastante com a vertente do insólito, não com a vertente da violência, mas ele trabalha. Tem o Santiago Nazarian também, trabalha com o Santiago. Né? A Ana Paula Maia, com essa perspectiva da violência, e tem também a Carola Saavedra, mas ela trabalha com insólito, mas numa outra linha, que é uma linha de gênero. Tem esse livro aqui dela, que é o Com Armas Sonolentas, é bastante interessante, mas ela não vai tratar da violência, mas da violência mais simbólica em relação de gênero. E aí ela traz um pouco do insólito, a questão das tradições familiares e tal. É mais essa linha, né, Dani? Isso. Essa tríade mesmo a gente acabou encontrando mais na Mariana. Como você falou, pode ser que tenha algum outro autor aí, ou autora. O Jonathan também comentou assim, um horror fantástico envolvendo tabus sociais, né, como santos marginalizados, usuários de drogas e travestis. Né, é interessante porque a gente tem toda uma construção ali, imagética que ela faz, que é muito singular, né? Em entrevistas, ela fala desse gosto, dessa preferência dela por colocar na sua literatura as crenças populares. Essa santeria, que a gente está acostumado a relacionar mais com o México, os países centro-americanos, a Mariana Henriques mostra para a gente que existe lá na Argentina, e mais que isso, nos textos dela, a questão do candomblé, da Umbanda, do Exu, essas divindades afrodescendentes também estão bastante presentes, né? Então, existe esse resgate de crenças marginalizadas também. Sim, perfeito. Só para terminar, a Lara, ela fez uma série de comentários, né, Lara? Obrigado. Sobre a questão do suicídio do padre. Ela estuda suicídio, né, na literatura, tema do doutorado dela ali. Eu acho que isso é importante. Ela fez ali um comentário e ela perguntou, né, sobre a questão de o suicídio do padre também parece retratar uma tentativa de racionalização, porque ele se vê incapaz de racionalizar o que está acontecendo ao redor e opta pela morte voluntária. O que volta para a questão mais comum sobre o suicídio. O suicídio é um ato racional ou não? Lara, eu vou fazer um comentário super interessante sobre isso, porque o escritor que eu estudei no meu doutorado, ele chama Rodrigo Rey Rosa, é um escritor guatemalteco, e
Uma frase dele que sempre me chamou muita atenção, ele diz o seguinte: a violência extrema, como o suicídio, por exemplo, ele coloca isso ipsis literis, a violência extrema, como o suicídio, é patrimônio cultural da humanidade. Se é patrimônio cultural da humanidade, o suicídio ele está intrínseco à natureza humana. Então, pode ser uma tentativa de racionalização. Era a única saída que ele tinha para aquele momento. E isso está atrelado à violência extrema. Ele se vê não só enclausurado, ao redor dele tem toda essa violência. E a única válvula de escape, a única saída possível, ali no caso dele, era o suicídio. Muito interessante a tese dela, o trabalho é Lara Olex? Lara Oliveira. Oliveira, muito interessante. Depois, a questão do suicídio é um tema urgente, contemporâneo. A Mariana Henriques coloca isso, né? Coloca numa outra chave, mas está presente ali também, né? Ou seja, é o ápice da violência, né? Você acabar com a própria vida. E, claro, pode ser, sim, uma tentativa de racionalização e de fuga, né? Eu acho que, para terminar, eu diria que costumeiramente as pessoas tendem a relacionar a literatura fantástica, do insólito, como fuga da realidade, como uma literatura escapista, e a gente, quando lê Mariana Henriques, quando lê, por exemplo, outros autores, como Edgar Allan Poe, ou mesmo aqui no Brasil, Murilo Rubião, com Cortázar, a gente vê que não é uma literatura escapista, pelo contrário, está falando da nossa realidade. A Mariana Henriques deixa isso bastante claro. Ela está tratando dos temas contemporâneos urgentes da nossa realidade, por meio de uma literatura que tem uma outra proposta estética, mas está ali. E o que é interessante, só para terminar, para falar da questão do padre, o padre entra num dilema, né? Porque o cristianismo critica o suicídio, na verdade diz que aqueles que suicidam não vão ter o reino dos céus, né? Não vão entrar no reino dos céus. Mas o padre faz isso conscientemente para fugir dessa realidade que ele está, independente da crença dele, né? Eu acho que isso é super relevante. Como o texto é aberto, a gente não sabe se ao final o protagonista também se suicidou, pulou da ponte, qualquer coisa. Exatamente. Porque exatamente. É um texto aberto, né? A natureza do texto fantástico é deixar a lacuna, né? Sim. Dani, só para terminar, eu agradecer a Stephanie. Ela disse que leu o nosso artigo, gostou bastante, gostou do minicurso. Eu agradeço todo mundo que participou e gostou também. E a Stephanie disse que nasceu na Guatemala e conhece o Rei Rosa. Olha que coincidência maravilhosa, eu estudei o Rei Rosa. Bacana. Meu doutorado foi maravilhoso. Eu conheci o Rei Rosa, inclusive, é um escritor fantástico. E depois, se vocês quiserem também, Stephanie, eu posso passar para você a minha tese para você ler, para você se divertir com as leituras. Exato, Lara. Para terminar, reitero aqui também que quem quiser o livro da Mariana Henriques, a gente tem a versão em português, a gente disponibiliza. E eu acho que é isso, né, Rô? Eu me diverti bastante. Eu agradeço a todos. Obrigado, Lara, por você falar. Ela chamou a atenção a atitude do padre, exatamente. É um dilema que ele tem, né? Perfeito. Obrigado para todo mundo. João, obrigado também. E obrigado, Laís Geroto, por participar. Eu acho Laís, que aí. Beijo, Laís. Sim. Eu acho que fica a cargo da Beatriz e do Fábio, né? Encerrarem. Fábio, por favor. Então, agradecemos imensamente nós da Semana de Letras, ao Rodrigo e à Daniele pelas palavras, pela contribuição. E não se esqueçam, os contatos dos professores, dos pesquisadores estão no site, na programação, caso queiram entrar em contato. Amanhã, na sexta-feira, começa às 8 da manhã. A gente se vê lá. Muito obrigado a todos que participaram e comentaram. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais.